Muito estimados, que o Espírito Santo, esse Espírito de sabedoria do nosso Deus, de conhecimento, ele esteja repousando sobre todos nós neste momento em que nós queremos meditar nas palavras do Evangelho que foram lidas agora há pouco. Nós vivemos um período da igreja que pensamos de uma maneira especial no fim dos tempos, a volta de Cristo Jesus. Eu sei que muitos talvez estão dizendo: não, isso é papo para boi dormir, isso não vai acontecer. Mas é importante pensar e crer, porque nós estamos talvez vivendo já os últimos dias e é hora de se apegar firmemente no Senhor e Salvador. Mas como a palavra de Deus nos diz que há tempo para todo propósito debaixo do céu ou do sol, sabemos que nosso fim e o fim de todas as coisas está muito próximo. Que Deus abençoe o nosso coração. Então, para nós pensarmos nesse texto e fazer um pouco mais sentido para nós e que a gente possa pensar um pouquinho nas palavras dele, eu convidei a Leandra para que ela respondesse algumas perguntas na frente de vocês sobre gravidez, porque a Escritura em algum momento ela compara isso, e até mesmo o nosso texto, ele fala das grávidas e das que amamentam nesses últimos dias, e também chama de o princípio das dores, fazendo uma comparação entre a volta de Cristo e o nascimento de uma criança. Então eu quero convidar a Leandra, que vem aqui à frente. Eu até ia ficar com ela ali embaixo, mas acho que aqui em cima vocês vão poder enxergar ela melhor e vai ser mais fácil para aqueles que estão lá no fundo. Você que sabe, se quiser. Boa noite, eu sou mãe do Arão, que tem 25 anos, e sou mãe da Fernanda, com 12 anos. Isso, na verdade eu queria que ela tivesse tido a experiência de um parto normal e uma cesárea, mas nós vamos conseguir pensar e conseguir ligar os pontos nesse momento. Mas vamos começar assim, ó. Todas as mulheres aqui que já deram à luz vão talvez pensar algumas coisinhas diferentes da Leandra, mas eu penso que todas elas vão no mesmo caminho. Por exemplo, como é o início da gravidez? Quais são os sinais que a mulher ou o casal começa a desconfiar de uma gravidez? E há algum desconforto inicial no início, logo que começa o processo, a fecundação? Eu acredito que a maioria das mulheres vão concordar comigo que o atraso no ciclo menstrual, né, é um dos sinais que a gente nota ali de primeira, né, quem tem um ciclo regular. Depois os sintomas vão se intensificando, né, vai aparecendo o aumento das mamas, enjoo, aumento do apetite, às vezes o sono. Então, assim, uma associação de sintomas que vai levando a essa desconfiança. E algumas mães que planejam, né, esse momento já ficam animadas à espera, né, de que seja aí uma gestação. Muito bem, então tem uma expectativa para que de fato se concretize, né? Qual é a emoção então de uma mulher ao perceber que pode estar grávida? Porque isso faz a diferença. Eu talvez pensar assim, talvez esteja grávida, mas quando vem de fato a confirmação, existe alguma diferença no sentimento? Vocês sentem algo diferente? Eu acho que quando não tem a certeza, vou falar sobre mim, né? É aquela expectativa mesmo, né? Eu vou fazer o teste de farmácia, eu vou fazer um exame de sangue. Então, começam as emoções, a gente já começa a produzir na nossa mente, visualizar um monte de situações, né? De vivências. E quando vem realmente o positivo, aí eu acredito assim que é a maior alegria que eu já senti na minha vida, e de você
se vê ali sendo um instrumento de Deus ali na criação mesmo, de seguir o seu propósito. Então é uma alegria inexplicável. Há essa diferença assim de no começo ser uma expectativa apenas, você tenta falar, não, será, né? Calma. Mas a partir do positivo é uma emoção imensa. Tanto que eu guardo os 2 positivos até hoje. Bacana. Quais são, assim, a gente sabe que pode ter diferença entre o início e o final, mas há alguns meses da gestação que são mais tranquilos, que você consegue levar numa boa, no geral, assim? Para mim, a partir do 5º mês, porque até o 3º mês, ali a gente tem uma preocupação maior, se pode ocorrer um aborto espontâneo, então tem ali aquele temor. A partir do 5º mês, ali você já está mais adaptada à situação, então você já começa a sentir o bebê, já tem aquela interação, ele já responde, até um pouco antes, né? A partir do 4º mês, a maioria já sente, mas aí você já tem ali uma interação maior, você se sente ali já vivenciando aquela situação. Então, são meses mais tranquilos e é uma fase muito bacana que você começa a planejar, já pensar no enxoval, quem quer saber o sexo do bebê, que hoje em dia a maioria quer, né? Então já começa a preparar algo específico. Então é um momento bem bacana ali do 5º mês para frente, né? Depois de certo tempo, da metade em diante, o que muda no corpo da mulher e dá sinais de que o feto está chegando? O que muda no corpo da mulher e que vocês sabem assim, olha, pode estar chegando perto da hora? Então, o ventre mesmo, né, a barriga começa a crescer de um modo mais rápido. Nosso útero ele tem em média ali 50 a 70 gramas, lá no final da gestação ele já está com 800 a 1 quilo, né? Então, 800 gramas a 1 quilo. Então, a mudança mais perceptível para as pessoas, né, é a barriga, mas para a gente tem muita mudança hormonal também. Tem no humor, tem no sono, o apetite que se torna maior, mas também vai chegando o desconforto, né, que o espaço vai ficando menor, né, com esse crescimento. Então, a urgência urinária, o sono um pouco prejudicado ali pela dificuldade de achar uma posição correta, principalmente quem é acostumado a dormir de barriga para baixo, né, de bruços. Então, são pequenas situações que você já começa a observar e falar, tá chegando, né, tá cada vez mais próximo. E que você, então, teria que ajustar algumas posições para dormir e tal, para poder ficar confortável, tanto para ti como para a criança também. Isso, a mãe ela já vai se preparando para esses momentos, né, de conforto, sempre pensando no filho e na mãe. E no momento que começa, quando está no dia lá, ou começa as dores de parto, existe intervalo entre uma dor e outra? Ou começa do início ao fim, é o mesmo intervalo de dor? Bom, mesmo que eu tive, os 2 partos culminaram numa cesárea, do meu primeiro filho eu tive a oportunidade de sentir as dores do parto. Então, começaram realmente com dores mais leves, com um espaçamento maior, muita dor na lombar, uma pressão. Só que à medida que o tempo vai passando, essas dores vão aumentando e o tempo vai diminuindo, né? Bacana, é bom saber. Quais são de fato os sinais de que a criança está prestes a nascer? Quais são os sinais de dizer assim, agora chegou a hora? Em relação à cesárea ou ao parto normal? Pode ser os dois, porque como você falou que teve sentiu pelo menos as dores como se fosse um parto normal e depois da cesárea, né? Sim, no parto normal é uma dor muito forte na lombar, há uma dilatação do canal por onde o bebê passa, as contrações elas aumentam muito, né? Elas começam a ficar muito intensas e
gera todo um desconforto, muitas dores realmente, não tem posição que cause maior conforto, cada um tenta de alguma forma achar um meio que alivie. Então, no normal, até onde eu tive a experiência foi essa, né? Já a cesárea é quando você vai para o centro cirúrgico, que você recebe ali, você precisa fazer uma cesárea, não é viável, é risco para você, para o bebê, que você se vê numa situação ali que só tem aquela saída. Então, você se prepara e aí passa por todos os procedimentos, a anestesia, aí você sente o seu corpo, não sente mais, seu corpo fica paralisado. E aí vem a cirurgia em si, né? Que você sente tudo, o bebê sendo removido do local que ele está, né? E até o momento do choro, que é o mais incrível, né? Bom, como você não teve, nesse sentido, o parto normal, então a próxima pergunta seria justamente como mãe, assim, como mulher, que você está dizendo, não, agora ele nasce, porque aconteceu isso, né? Mas como você não teve, mas pelo que você falou, as dores muito intensas e frequentes, assim, mais Sim. próximas e fortes as dores, né? Sim. Então seriam esse o momento. O que passa na cabeça de uma mulher enquanto ela está sentindo as dores? Quais os pensamentos que vêm à mente de uma mulher? Olha, é uma mistura de emoções, né? Ao mesmo tempo que você pensa, não tem outra saída, terá que acontecer, você tem que ser forte. Ao mesmo tempo que você pensa a parte, né, do sentir, das dores, a parte fisiológica mesmo, vem a parte emocional, que te acalma, que pensa, olha, você vai ver o rosto do seu filho, você se alegra com o que está por vir, né? Então, a gente faz o possível para se conectar ali com o seu corpo, com as suas emoções e permitir sentir aquelas emoções do momento, né? Bacana, muito bom. Qual é a sensação depois que a criança nasce? Oh, glória! Muito boa, maravilhosa, é uma sensação incrível. Primeiro por você olhar para aquele ser e saber que Deus confiou ele em você, a você, né? E de conhecer, porque até então, a gente, quando nós estamos com um bebê ali na barriga, mesmo que você faça uma ultrassom, que hoje em dia tem inúmeras possibilidades, ultrassons 3D e todas outras, que dá para você ver, mas você realmente conhecer aquele ser que foi gerado por você, né? Através da interferência de Deus, e saber que ali tem alguém dependente de você, é uma emoção muito grande e ao mesmo tempo passa ali um pinguinho de preocupação. Eita, agora eu vou ter que dar conta. Muito bom. Sei que é uma pergunta meio delicada que eu vou fazer, mas ela é importante para a nossa reflexão da palavra. Você se arrependeu em ter tido os filhos, mesmo depois passando por tudo isso, ou no dia que você estava passando, você se arrependeu? Apesar de algumas circunstâncias da minha vida, jamais, pastor. Eu acho que hoje o que eu construí de mais lindo na minha vida são meus filhos. E hoje, quando o senhor me fez essa pergunta, depois eu estava mais reflexiva, enquanto eu estava com eles, né, feriado, meu filho não trabalhando, a Fernanda também hoje não tinha o catecismo, e eles lá na rotina, me ajudando ali com a casa, almoçando juntos, e aí eu vi o quanto que eu sou rica, né, de ter essas pessoas ali comigo e ver as pessoas que eu pude, através de Deus, ofertar para o mundo, né? O que eu trouxe para o mundo ali, né? Como família. Então, assim, para mim é o maior presente que eu tenho. Que bom, fico feliz pela tua resposta. E só mais uma, falando aí depois que a criança nasce, ela é uma criança totalmente indefesa, ela precisa de tudo.
Como é que é esse processo dos primeiros tempos ali, a questão até mesmo da amamentação dela? Então, é uma fase que a mãe ela está muito voltada para isso mesmo, né? Então, além da recuperação do parto, que não é fácil, né? Por via nenhuma, nem normal, nem cesárea, é um momento de muita delicadeza, onde a gente tem ali o contato, realmente no dia a dia, né? Passou toda aquela emoção, a expectativa, e exige muita dedicação, muito cuidado, muita paciência, porque a gente perde muito sono, né? Então a vida, na verdade, gira em torno da criança ali nos primeiros dias, né? A fase da amamentação é muito desafiadora no começo, né? Mas o corpo da gente, ele se prepara para isso. Deus é tão grandioso, então assim, mesmo que eu não tinha o conhecimento nutricional que hoje eu tenho como nutricionista, amamentei meus 2 filhos, e além dos desafios, vem a parte que a gente olha para o vínculo que a gente cria. Porque ali naquele momento que a mãe está amamentando a criança, é um momento que a criança está também conhecendo melhor a mãe, porque ela conhecia a mãe internamente, ela sentia a mãe internamente, né? Então, é na hora que se fortalece esses laços, e a amamentação, o leite, ele é totalmente preparado para a criança, né? Para hidratação, para tudo, tem os nutrientes suficientes, né? Para nutrir. Então existe ali aquele cuidado, aquela proteção, e tudo gira realmente em torno dessa criança por um bom tempo, né? Por isso é muito importante o acompanhamento e a ajuda dos pais também, né? Nesse período. Muito bom. Eu falei que era a última, mas quando você estava falando aqui, eu tenho que te fazer mais uma agora que me surgiu. Durante a gravidez, a alimentação é importante? Muito, muito. Para a saúde do bebê, para o desenvolvimento, é essencial. Então, a partir dali, veio positivo, a mãe já não pode pensar por si só. Ela tem que pensar que ela está trazendo mais uma vida e que ela tem que nutrir essa vida, né? Então, por amor a confiança que Deus tem, né, em gerarmos um filho, a gente tem que pensar com mais cuidado, pensar o que você vai ingerir, de que forma que isso pode afetar o desenvolvimento da criança. Sabemos que o álcool, o fumo, o excesso de açúcar e tantos outros malefícios que a gente vê, né, refrigerantes, fazem muito mal nesse período. Muito bem, obrigado. Obrigado. Uma salva de palmas a ela aí, tá? Obrigado, Zé. Talvez eu não lembre de mencionar na mensagem algumas coisas extremamente importantes que ela disse, mas podemos refletir. Jesus está falando nesse texto da destruição do templo de Jerusalém, que aconteceu 70 anos depois da sua crucificação, ressurreição e ascensão. E de fato isso aconteceu. Mas ele também faz referências à segunda volta dele, quando ele virá para julgar os vivos e os mortos. Vamos pensar em alguns sinais que a Escritura está nos apresentando e que estão acontecendo. O que a Escritura diz? Primeiro, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e também chegou a hora, não os sigais. Vocês já viram alguém dizendo e se chamando de Cristo? Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis. Então ele afirma, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Vejam que não está acontecendo. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Esses, pessoal, epidemias, pandemias, mesmo que seja ocasionado pelo homem, são sinais, não interessa quem está ocasionando, são sinais. Os sinais do céu
podem ser os homens, mas está acontecendo. Aqui entra algo interessante. Antes, porém, diz Jesus, de todas estas coisas lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores, por causa do meu nome. Ele está dizendo, isso vai acontecer. Há 2000 anos Jesus já está falando isso. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos. Quantas vezes nós nos decepcionamos com pessoas? Ele está dizendo que até aquele que gerou você, ou você vai entregar aquele que te deu vida, que te sustentou, que chorou por sua causa. E matarão a alguns de vós. Quantos cristãos estão morrendo em nosso redor? Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Ele está falando, homens que aparentemente deveriam ser fortes, aguentar a pancada, mas até esses homens pelo sofrimento vão desmaiar, pois os poderes dos céus serão abalados. E além destes sinais, poderíamos apontar alguns outros, como: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos, que está lá em Mateus. Está todo mundo se abraçando, se dando bem, está todo mundo em paz. Onde é que está o amor na sociedade? E eu não estou falando só de Brasil ou do outro, apontando para nenhum outro país. O outro sinal, pois haverá tempo em que não suportarão essa doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. E talvez teríamos muitos outros sinais que poderíamos apontar. Vejam porque Deus compara a sua vinda com uma mulher grávida e com o parto. Deus vem avisando sobre os tempos do fim. Para acontecer tudo o que está escrito, Ele usa pessoas, Ele usa poder, Ele usa dinheiro. Mas as coisas estão acontecendo. Ele pode sim usar você. Ele usa o próprio diabo, serve a Deus. Quando Deus lhe dá um espaço e o diabo faz aquilo que agrada a ele, então é Deus que está lhe dando um espaço e permissão. Então o diabo serve a Deus também. Pessoas que você ama e de repente até você mesmo. O poder judiciário que perverte as leis, perverte a palavra do Senhor, estão lá no tribunal citando textos e indo por um caminho que vai para o inferno. E governos, como estamos vendo, em todos os países quase. O tempo está se cumprindo. Cada um tem a liberdade de servir e adorar a Deus, ou servir a quem quiser. Jamais vamos amarrar alguém no banco e dizer, não, você tem que. Guiado pelo Espírito Santo, cada um deve permanecer naquilo que quer. E temos a liberdade para isso. No entanto, só há dois a quem podemos servir.
Somente 2 que podem ser adorados no final do tempo. Se tirar todas as coisas, todas as picuinhas, tirar todos os deuses, tudo aquilo que atrapalha o ser humano, no final só sobra 2: Deus e o diabo. O Criador ou o Destruidor. Então, se você de fato e de verdade não estiver servindo a Deus, já sabe a quem serve. Não tem esse negócio de dizer, eu sou nem de um lado nem de outro. Não, se você não é de nenhum lado nem do outro, você está do lado do diabo. E não adianta se iludir. Não adianta querer dizer que serve a Deus, mas se no fundo é as obras das trevas que você apoia, então é Satanás que você serve. Não se iludam. Não tentem enfeitar aquilo que não tem enfeite. Pense sobre isso. E antes os acontecimentos pareciam mais distantes. Assim como as dores de parto começam, então elas são mais espaçadas. A Leandra falou. Nós percebíamos que catástrofes era a cada 5 anos, 10 anos, e parece que agora, todos os dias. As dores do parto estão aumentando e estão muito frequentes. Pensemos nas dores. A natureza está gemendo e se manifestando, destruindo e matando. Se for ocasionado pelo homem, está aí a serviço de Deus. Mas está acontecendo. A violência aumentando e o amor esfriando. Governos e autoridades se levantando abertamente contra Deus e contra tudo que Ele criou e abençoa. Pais e filhos que não se entendem, um entregando ao outro por causa da fé, e isso nós vemos acontecendo. China, Coreia do Norte, porque lá eles punem a família inteira. Se você for pego, eles punem toda a família, então um entrega o outro para não sofrer o castigo. E isso pode chegar aqui. Parem com esse negócio de dizer nós temos Constituição, isso já era. Nós estamos vendo que quando tem o poder na mão, Constituição não existe. Os cristãos sendo perseguidos e mortos em inúmeros países. Nigéria, Sudão, morrem aos montes. Tomam um tiro de punhado. E ninguém faz nada. Ninguém fala nada. E me entristece que nem a igreja parece que não fala nada. Estamos com medo de falar? Não podemos tocar no assunto porque ofende? Os próprios cristãos já estão se afastando de Deus porque não conseguem ouvir a verdade. As dores do parto estão chegando, estão fortes. Está difícil. Os dias não estão fáceis e as dores estão cada vez aumentando. Uma simples olhada ao nosso redor nós vamos perceber. Todos os dias é uma pancada contra Deus e tudo que a Bíblia orienta. Contra a família. Contra as crianças no útero ainda. Crianças que não falaram nada. Matam mesmo quem não fala nada. Quem ainda nem sentiu o ar pelo próprio nariz. O Estado querendo ser Deus a todo custo. Estamos vendo aí. E a lista segue e pode ser grande.
Assim como o médico optou pela cesárea da Leandra, por que ele opta por uma cesárea? Geralmente é porque a criança pode morrer se ela permanecer mais um pouquinho ali dentro. Mais um pouco no ventre, a criança morre. Então o médico diz: nós precisamos levar você urgente para a cirurgia. Nós precisamos tirar a criança. Já que ela não vem de forma natural, então nós precisamos abrir um outro lugar para ela sair. E graças a Deus nós temos essa possibilidade de salvar vidas. Assim Deus também tomou uma decisão com relação ao seu povo aqui no mundo, nos fins dos tempos. Ele disse: não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Deus vai fazer uma cesárea. Se ele queria vir daqui 20 anos, quem sabe ele antecipa uns 10, porque senão, se ele esperar mais 10 anos, quem sabe ninguém é salvo. Abram os olhos, irmãos. Saiam um pouco dessas telas. Saiam um pouco desse mundo que eles querem que vocês estejam. Deus nos deu um cérebro para pensar e para analisar. Analisem, percebam as coisas. Vejam o que está acontecendo. Arrependam-se e voltem para Deus verdadeiramente. Ele está pronto para perdoar e para transformar qualquer um em Cristo Jesus. Então a Escritura afirma: então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Cristo está voltando com poder e glória. Ninguém mais vai tocar em Cristo para o crucificar de novo, nem Satanás. Satanás não chegará mais perto de Jesus. Mas ele virá com poder e glória. Desta vez não como um humilde servo, mas como rei. Aquele que vai de fato julgar a terra e julgará os seus habitantes, desde Adão e Eva até o último que nascer. Eu e vocês também teremos que prestar contas na nossa vida. E ele diz: alegrem-se porque a vossa redenção se aproxima. Às vezes eu me pergunto: Pai, como é que eu posso me alegrar se eu estou vendo as pessoas indo para o inferno? Como é que eu posso me alegrar se a tua palavra está sendo esculachada? Como é que eu posso me alegrar se cada dia os filhos de Deus estão morrendo, tendo que fugir, tendo que abandonar suas casas, sua família para salvar sua vida? Vendo o homem se destruir por ganância, por dinheiro. Mas nós podemos nos alegrar porque nós teremos os nossos corpos transformados. Nós podemos nos alegrar porque nós teremos as nossas lágrimas secadas dos olhos pelo próprio Deus. Nós podemos nos alegrar porque naquele dia nós vamos ouvir: vinde benditos de meu Pai. Vocês são benditos do meu Pai que está no céu. Venham. Assim como a mãe cuida do seu filho depois que nasce, já tem que cuidar antes, mas cuida, amamenta, carrega no colo, dá banho, limpa. Deus cuida do seu povo.
Se estamos prestes a ver esse dia, assim como a mãe precisa cuidar da sua alimentação durante a gravidez, como cristãos nós precisamos cuidar da nossa alimentação para ficar firme, porque senão nós vamos abrir mão da fé. Como é que vocês querem ser alimentados se procurem coisas do mundo para se alimentar? Lixo. Um cristão que come lixo, ele vai morrer, ele vai para o inferno, porque isso não alimenta. Então se alimentem com aquele alimento que Deus dá para que a gente enfrente esses dias, pelo poder de Deus, que é a palavra, o perdão, que é o batismo. Nós vimos a criança sendo batizada, e a ceia do Senhor. Esses são os alimentos que nós temos que esperar esse momento chegar. Não abram mão desses alimentos por nada nesse mundo, não vale a pena. Uma coisa é certa, assim como a Liana disse, jamais me arrependi de dar à luz aos 2 filhos. Eu penso que cada mãe aqui dentro jamais se arrependeu, porque consegue ver as bênçãos de Deus na vida através de uma criança. Eu posso dizer com toda a convicção, nenhum cristão depois que Jesus voltar, nenhum, vai dizer eu me arrependo de ter sido cristão, porque olha, meu Deus me decepcionou. Porque esse Deus não vai decepcionar. Nós não vamos nos arrepender. Nós podemos nos arrepender em abandonar a fé. Aí eu tenho certeza que vocês irão se arrepender. Mas continuemos firmes, porque o nosso Salvador Jesus Cristo, Ele está conosco. Esse Deus nos guia todos os dias.